Dos 18% das pessoas que dizem não acreditar em Deus, elas quase certamente vão para o inferno, de acordo com as Escrituras. Bem, então Tiago, o livro de Tiago na Bíblia, que na verdade é o meio-irmão de Jesus, ele escreve um livro e diz: Você acredita que Deus é um só? Ele diz: Ótimo, os demônios também acreditam. Então o ponto é, se alguém sabe e acredita em Deus, são os demônios. É Satanás, né? Então, Qual é a diferença? A diferença é que existe um componente relacional quando nós, usando o termo cristão, quando eu digo que Jesus é seu Senhor e Salvador, o que quero dizer é que Ele te resgatou, te salvou das penalidades do pecado e da morte. Mas então o componente de Senhor é que agora você submeteu sua vida a Ele em obediência e arrependimento. Agora, arrependimento é meio que outra palavra religiosa que talvez nem sempre seja totalmente compreendida. Arrependimento é a mudança e compreensão da maneira como você vive. Você entende que as coisas que costumava fazer e que são erradas não são as coisas que você deveria fazer ou que vão te trazer realização. E você para de fazer essas coisas não porque Deus é um estraga-prazeres cósmico. E Ele não quer que você sinta o prazer dessas coisas, mas sim porque essas coisas, na verdade, te fazem mal. Elas estão te machucando e criando uma separação no relacionamento entre você e Deus. vai haver um número muito pequeno de pessoas que realmente vivem dessa forma, que são totalmente arrependidas e aceitaram o Senhor como seu Salvador, certo? Acho que apenas cerca de 30% das pessoas realmente vão à igreja com alguma frequência, e os outros cerca de 56% raramente ou nunca vão, não são realmente ativos em sua fé. Provavelmente elas não se arrependeram. Então, me parece que uma porcentagem muito pequena de pessoas realmente está se qualificando para o reino dos céus, como é descrito na Bíblia. O milagre disso é que a sua salvação é recebida, não conquistada. Então, mais uma vez, não se trata de, ganhar pontos de mérito. Não é sobre marcar na lista, sabe? Li a Bíblia tantas vezes, fui à igreja tantas vezes. Eu, não menti, eu não roubei, eu não trapaceei, eu não. A HM, porque ainda existimos neste mundo lindo, mas quebrado, e porque vivemos em um mundo marcado pela quebra causada pela queda. Dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, ao tomarem a decisão de se rebelar contra Deus, e por causa disso agora, a própria criação foi afetada. Não se trata de tentar conquistar meu lugar no céu. Então, é uma porcentagem muito pequena de pessoas que realmente estão se arrependendo? Talvez, mas o que? Dessas, qual a porcentagem que realmente entende completamente? É interessante. A palavra que traduzimos como arrependimento é a palavra grega metanoia. Significa mudar de ideia. E então existe um aspecto de que não se trata apenas de agir. É um entendimento. É um componente de eu não quero fazer essas coisas. Mesmo quando eu as faço, eu não quero mais mentir. Eu vejo o mal que isso causa e a destruição que isso gera. Então, mesmo que eu ainda esteja quebrando a lei, certo? Então, no livro de Tiago que eu mencionei, tem uma parte em que Tiago diz: se você quebra uma regra da lei, é como se tivesse quebrado todas. E eu às vezes uso essa ilustração de que é como se você tivesse pendurado em um penhasco por uma corrente de elos, certo? Se você cortar qualquer um desses elos, você vai cair, certo? Não vai mais te segurar. É esse tipo de pensamento que eu acho que Tiago está querendo passar quando escreve isso. Então, você mencionou o pecado original, que é Adão e Eva pegando a maçã. Ou frito. Ou o fruto, sei lá o que for. Deus criou Adão e Eva. Ele é onipotente, onisciente. Quando ele os criou, ele já sabia que eles iam pegar a maçã. Mas mesmo assim, ele os criou. Então isso parece uma armadilha. Você pode interpretar como uma armadilha. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo, o que me impressiona mais é que Deus fez isso mesmo assim. E ele apertou o botão de reiniciar. E ele sabia que, ao criá-los, isso resultaria em milhares e milhares de anos de pessoas o adorando. Acho que você pensaria que eu sou uma pessoa ruim. Se eu criasse algo já sabendo que isso cometeria um erro, e que esse erro faria com que as pessoas me adorassem para sempre. Com certeza. Você diria: eu fiz isso para que você me adorasse. Com certeza.
E basicamente para te fazer viver com culpa. E eu criei, logicamente isso faz sentido, não faz? O que tem de errado nisso, logicamente. Bom, acho que você pode interpretar dessa forma. Acho que, no fim das contas, isso pode soar como uma desculpa para alguns, mas talvez Deus saiba de algo que a gente não sabe. E que ele tem razões para permitir o mal que talvez a gente não entenda e não consiga compreender porque ele é Deus. Tem uma coisa interessante tanto no livro do Apocalipse quanto em uma das cartas de Pedro, onde basicamente diz: desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado. Então Jesus foi crucificado. Que a cruz, todo esse processo de trazer as pessoas de volta à unidade e ao relacionamento com Deus, se deu por esse ato. Do único inocente que já existiu sendo assassinado numa cruz, né? Um grande ato de maldade, realizando muito bem. Mais uma vez, não é do jeito que eu faria se eu fosse Deus, né? Tem várias coisas que a gente pensa, tipo, se eu fosse Deus, eu faria assim. Ainda bem que eu não sou Deus. Eu erraria muita coisa. Você não iria querer viver nesse mundo. Mas eu acho interessante que a cruz não foi um plano de contingência. A cruz sempre foi o plano desde o começo. E Deus é glorificado nesse ato. E eu acho que parte disso é o que eu estava dizendo antes. Se Deus é amor, se o amor é o maior dos valores, e o maior valor é expresso no maior exemplo, que é o autossacrifício, então Deus está realmente comunicando o maior valor da melhor forma possível no que vemos no Evangelho. A mensagem de como ele realiza a união com seu povo para o bem e a glória de quem ele é. E eu entendo todas as complexidades e mistérios que vêm junto com isso. Não. Mas estou convencido, além de qualquer dúvida razoável, de que o argumento histórico e filosófico para a existência de Deus e de que esse Deus é especificamente o Deus apresentado na Bíblia é verdadeiro. E, com base nisso, estou disposto a submeter minha vida tanto por causa das evidências, quanto porque realmente vi minha própria vida mudar radicalmente. Então é o seu amigo, certo? Você diz que viu uma mudança real e experiencial na vida dessa pessoa. Assim, não, meu. Então, meu amigo, você. Eu falei sobre ele anonimamente aqui, mas depois ele pegou o trecho, postou no Instagram dele e disse: o Stephen tá falando de mim. Entendi. E agora ele tá dando algumas entrevistas e tal. Então eu me sinto mais à vontade pra falar sobre ele de forma mais pública. Mas meu amigo, que tava passando por uma pequena crise de sentido na vida, morava em Dubai em um apartamento de cobertura, solteiro, meio sozinho, trabalhando remotamente, todo esse estilo de vida muito individualista, bem-sucedido materialmente, de repente se voltou pro cristianismo, voou pros Estados Unidos, foi batizado e agora... cristão. E eu diria que ele tá mais feliz do que antes? Com certeza, 100%. Eu diria que estou muito feliz que ele se tornou cristão? Com certeza, 100%. Eu diria que acredito que o futuro dele vai ser melhor porque agora ele é cristão? Com certeza, 100%. É muito 100%. Não, mas é verdade. Falei com eles, somos amigos há décadas e todos sentimos o mesmo. Certo? A gente nem precisa concordar com o que ele acredita para achar que na verdade isso ajudou ele. Bom, e nisso eu acho que não há objetividade nas evidências reais que eu avalio. Em termos da confiabilidade histórica da Bíblia e das explicações filosóficas para significado, propósito e moralidade, de como fundamentamos isso, dos dados científicos de um universo que parece ser ajustado de forma precisa e tem inteligência embutida nele. Mas também a subjetividade de como eu entendo minha vida e vi ela mudar radicalmente, e o que você vê no seu amigo. Isso não é insignificante. Não, não é. E isso testemunha algo. Testemunha uma esperança. E mesmo nas escrituras, em 1 Pedro 3, Pedro, escrevendo para a igreja dispersa no mundo antigo, diz isso, no contexto de perseguição. Mas em seus corações, reverenciem Cristo como Senhor. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com gentileza e respeito, mantendo a consciência limpa, para que aqueles que falam maliciosamente contra o seu bom comportamento em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. E há essa implicação de que sempre devemos estar preparados para responder a todo aquele que pediu um argumento para a existência de Deus. Não é isso que ele diz. Ele diz para dar razão da esperança que há em vocês. Seu amigo está comunicando uma esperança que você percebeu. E eu acho
Literalmente, a palavra usada para dar uma resposta, que traduzimos como resposta, defesa ou razão em muitas traduções da Bíblia em inglês, é a palavra grega apologia, que significa dar uma apologética, apresentar uma defesa. E, biblicamente, as Escrituras realmente nos chamam a amar o Senhor, nosso Deus, com toda a nossa mente. Eu acho que existe um aspecto de Deus. Meu amigo Tim Barnett trabalha, na verdade, para Stand to Reason, que é a organização do Greg Koukl. Você teve o Greg no seu painel de discussão recentemente? Meu amigo Tim diz: se você quer conhecer a mente de Deus, é melhor começar usando a sua própria mente. E, dessa forma, eu acho que podemos adorar a Deus através disso. Sabe, existe um componente de que Deus nos dotou de inteligência, e podemos usar isso para falar sobre as coisas que Ele realmente criou e as evidências disso. Mas, ao mesmo tempo, a esperança de uma vida transformada, usando as próprias palavras de Jesus em João 3, nascer de novo, eu acho que também comunica algo que é genuinamente profundo. Eu concordo. E eu diria que talvez, se ele tivesse se convertido a praticamente qualquer uma das grandes religiões, teria experimentado o mesmo lado transformador. E quando você olha para pessoas que se convertem a outras religiões fora do cristianismo, elas realmente experimentam um senso maior de significado e comunidade. Isso traz pertencimento e acalma ansiedades e niilismo, permitindo uma vida mais satisfeita. Seria evidência do cristianismo ou apenas da nossa busca por sentido num mundo nihilista e individualista, e que diz que não existe nada além, como você disse, de tempo, espaço, matéria, etc. Não, esse é um ótimo ponto. Eu não acho que seja arbitrário. Eu acho que, sabe, existe um aspecto de religiosidade que sempre vai ser um saldo positivo para a sociedade, não importa qual seja a religião, porque acredito que isso vai dar um senso de propósito e identidade para as pessoas. Ao mesmo tempo, eu não acho que seja só algo subjetivo. Ponto de vista, certo? É por isso que eu acho muito perigoso quando eu saio por aí. Eu costumava trabalhar para uma organização ministerial que atuava em campi universitários. E a gente ia lá e conversava com os estudantes. E eu, inúmeras vezes, ouvi um estudante perguntar para outro: por que você acredita no cristianismo? E então eles começavam a explicar como se tornaram cristãos. Bom, Essa não é a resposta, certo? Na verdade, essa não era a pergunta que fizeram. Eles perguntaram: por que você acredita que isso é verdade? E você respondeu contando como acabou entrando nesse grupo. Se eles tivessem encontrado um budista e perguntado: por que você acredita que o budismo é verdadeiro? E você diz, sabe, eu conheci pessoas muito legais no campus e elas me convidaram para, sei lá, discussões sobre karma e pizza, e isso mudou radicalmente a minha vida. E eu, sabe, sigo as nobres verdades e o caminho do Buda, e isso mudou a minha vida. Quando você conta essa história para eles, agora eu não quero que as pessoas entendam que eu tô dizendo que dar o seu testemunho não é algo bom de se fazer. Eu só acho que existe hora e lugar. Poderia ter sido qualquer situação. Parece conveniente. Você poderia ter encontrado um muçulmano, ou um mormon, ou um budista, ou um hindu e simplesmente ter caído nessas conversas. E é aí que eu acho que responder por que eu acredito que é a verdade vai além disso. Não é menos do que isso, mas é mais do que isso. Porque eu acredito nisso. O argumento multivalente para a veracidade, com V maiúsculo, do cristianismo tem respaldo histórico, respaldo filosófico, respaldo científico, respaldo psicológico e tudo isso. E aposto que seu amigo diria o mesmo. com certeza. Diria. Sim. E, de certa forma, meu objetivo é me apegar à verdade, com V maiúsculo, até acima da minha lealdade a Jesus. Agora, eu acredito que Jesus é a verdade com V maiúsculo, então não acho que haja um conflito de interesses aí. Mas eu quero seguir o que é verdadeiro. Porque mesmo que seja uma mentira conveniente, ainda vá mentira, e eu não quero viver minha vida por uma mentira. Sobre esse ponto, uma das coisas que realmente me convenceu quando eu estava passando pela minha fase de ateísmo foi esse argumento da geografia, que tenho certeza que você já ouviu 1 milhão de vezes. Se eu tivesse nascido na Arábia Saudita, provavelmente seria muçulmano. Se eu tivesse nascido na Índia, provavelmente seria hindu. Então, parece que a religião em que você acredita depende totalmente de onde você nasceu, e não necessariamente do que é verdade.
E, portanto, se voltarmos a esse ponto sobre o inferno, lembro de pensar, com os 19 anos, meu Deus, tipo, na verdade, o lugar onde você nasce determina se você vai para esse sofrimento eterno e ardente ou não. Isso não é justo. Então, tudo isso deve ser mentira. Quer dizer, eu nasci no Paquistão. Então, eu nasci em um país de maioria muçulmana, e eu não sou muçulmano. E você pode argumentar que meus pais não eram muçulmanos, mas eu conheço um monte de gente que era. Meu colega Steve, que é nosso diretor em Alberta na Apologetics Canada, nasceu na Coreia e estudou em um ambiente escolar budista. Mas, tipo, os números é tipo 95%. Não sei os números exatos, mas é mais de 90% de chance. A religião daquele território é definida por onde você nasceu, e isso não faz sentido. Lembro de pensar claramente, aos 19 anos, que não parecia justo, como forma de determinar quem vai pro inferno ou pro céu, que seria tipo meus pais e porque eles me conceberam, ou sei lá. Com certeza. Quero dizer, de certa forma, você não quer o justo, porque o justo seria você ir pro inferno. E a mensagem do evangelho não é justa, certo? Então, a verdadeira mensagem do evangelho não é sobre justiça, porque justiça seria eu receber a penalidade justa pelo que eu faço, certo? E é aí que todo o conceito de misericórdia e graça entra. Por isso eles são tão centrais. A mensagem cristã é que o budismo e o hinduísmo são baseados na justiça. Totalmente baseados na justiça, certo? O ciclo de samsara, de vida, morte, nascimento e renascimento, os ciclos kármicos, isso é justo. De certa forma, o que Deus faz quando intervém na humanidade, quando ele se encarna, se torna carne, entra na humanidade e realmente experimenta dor, sofrimento e morte, de um jeito que torna o Deus da Bíblia único e realmente vivencial em relação ao que você e eu passamos quando enfrentamos essas lutas e dúvida. Ele então toma sobre si voluntariamente toda a punição que nós verdadeiramente merecíamos. E a plena justiça divina não é realmente o que nos é dado, exatamente naquele instante crucial. Porque o que seria justo é o Wes Huff receber exatamente o que ele merece, pelo peso e pela penalidade de sua rebelião cósmica, ao escolher uma vida contra e distante de Deus. Eu entendi. Até. Então, se eu tivesse pais marroquino, minha probabilidade de ser muçulmano seria tipo 99%. Com certeza. E se eu nascesse no Marrocos, isso meio que me colocaria no caminho pro inferno, teoricamente falando. Sim, na medida em que você está assumindo o seu próprio pecado. E essa é a punição. Ou Cristo está assumindo o seu pecado. E então você está coberto pela intercessão de Gini. Ok? Mas não se trata de acreditar ou não acreditar. Sim, como você explicou antes. Sim. Isso foi útil pra mim porque me deu um novo entendimento que eu não tinha antes. Outra coisa em que eu penso muito, ou pensava muito, era sobre oração. Então isso era realmente convincente pra mim. Quando era mais jovem, sabe, eu ouvia essas histórias de coisas horríveis que tinham acontecido no mundo. Se você pensar no que aconteceu na Alemanha nazista, eu ouvia que as pessoas lá eram muito religiosas e rezavam, e isso não parecia mudar a chance do destino delas. E quando você olha as estatísticas de hospitais de cristãos versus não cristãos, geralmente rezar não parece impactar o resultado. Então por isso eu concluí com os 19 anos que talvez a oração não funcione. E por que as pessoas fazem isso se historicamente não parece ter funcionado? Qual é a sua perspectiva? Rezar funciona? Se meu filho estiver doente e eu começar a rezar, isso vai ajudar? Quer dizer, isso também levanta a questão do que a gente acha que é oração. Oração são encantamentos para apaziguar Deus? O que isso significa? Tipo, Deus é um gênio da lâmpada, é isso? Então eu faço as orações certas e ele me dá o que eu quero. Agora, existem alguns sistemas religiosos em que oração é meio que isso mesmo. Esses são todos os deuses agrícolas do Antigo Oriente Próximo. Tipo, você fala as coisas certas e faz os sacrifícios certos, e a esperança é que os deuses aceitem isso e então, na reciprocidade disso, eles te dão boas colheitas. Eu acho que a oração no cristianismo é uma via de mão dupla, porque é algo relacional. Deus quer Eva. E comunicação com você. Se você ler os Salmos, muitos deles são orações.
Até mesmo, sabe, eu mencionei os salmos de lamento, tipo, é Davi ou quem quer que seja, o salmista, chegando até Deus e dizendo: eu não entendo, eu tô sofrendo, eu tô quebrada, eu tô sozinha, eu não sinto você. Existe um aspecto do componente relacional da oração. Agora, a oração não é só isso, certo? A oração é, sabe, pedir, são súplicas, é entregar seus desejos a Deus porque você acredita que Deus realmente pode agir no universo e fazer as coisas acontecerem. E é mais ou menos isso que a Bíblia diz. Ela diz: derrame seu coração diante dele, chame por ele e clame a mim, e eu te responderei, em Jeremias. E também diz: peça e lhe será dado, em Mateus. Busque e você encontrará. Bata e a porta será aberta para você. Quer dizer, parte disso é que existe uma certa complexidade em extrair citações, porque o contexto pode significar. O contexto da oração pode significar, sabe, o ato salvífico de Deus, tipo, bata e a porta será aberta para você. Tipo, se você realmente tá buscando a Deus e faz isso de coração e mente abertos, Deus vai dizer, sabe, sim, tô entrando na sua vida. Eu tô me revelando a você. Agora, Deus pode responder sim, Deus pode responder não e Deus pode responder espere. Essas são tudo a resposta à oração.